A liturgia da palavra deste primeiro domingo da Quaresma aponta o coração do discípulo de Jesus para um verdadeiro exame de consciência, em que se pergunta: tomei minha decisão por viver o que Jesus pregou? Tomei a decisão de seguir Jesus até a cruz e ressurreição? Uma decisão não se toma de uma hora para outra, mas se reflete. É necessário um caminho de discernimento. A palavra de Deus aponta esse caminho de discernimento e decisão. O povo de Deus, do qual fala o livro do Deuteronômio, precisa recordar sempre que Deus o libertou, que o Senhor tirou da terra da escravidão para a terra da liberdade. Ao chegar à terra prometida, faz a sua profissão de fé, sua adesão, através da fórmula: meu pai era um arameu errante. Depois entregará os primeiros frutos da terra, sinal da providência de Deus para com esse povo, na sua história, na sua vida. A carta de São Paulo aos Romanos aponta para a mesma ideia. Nós ouvimos: se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação é a ação misericordiosa de Deus, porém pede uma resposta, pede uma adesão, uma escolha ao evangelho anunciado por Jesus. São Paulo coloca os verbos confessar e crer. Neles estão a centralidade da decisão do discípulo de Jesus. São Lucas, no Evangelho, narra as 3 tentações de Jesus no deserto, assim como também os evangelistas Marcos e Mateus também têm a sua versão nos seus respectivos evangelhos. Nos 3 evangelistas, nós vemos as 3 tentações fundamentais que todo ser humano em toda a história passa: o ter, o poder e o prazer. A fome é a tentação do prazer, o prestar culto ao demônio, a tentação do ter, e por fim a tentação do poder, quando Jesus é levado ao monte para se atirar, mas não tenta a Deus. Nas 3 tentações, Jesus rebate com os textos da Sagrada Escritura. E aqui é importante lembrar: Jesus não é um repetidor da Bíblia. Ele usa o texto bíblico para mostrar a sua decisão em realizar até o fim a vontade do Pai. Tanto que São Lucas, no final do evangelho que ouvimos, ele escreve: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Esse tempo é o tempo da cruz. O primeiro domingo da Quaresma é a decisão do discípulo de Jesus, é o convite à decisão do discípulo de Jesus. Isto é, o discípulo diz a Jesus com a igreja: quero ir com Jesus até a ressurreição, mesmo que passe pelo deserto, pela incompreensão, pela cruz. As tentações do ter, do poder e do prazer perpassam o ser humano desde a criação do mundo, como já falamos. Jesus, o Salvador esperado, é enviado para que o homem seja capaz de escolher a vontade de Deus. Jesus restaura a decisão do ser humano em viver a vontade de Deus. Ou, melhor dizendo, Jesus fortalece a decisão do homem para que seja capaz de escolher a vontade de Deus. Decidir significa deixar, de alguma maneira, coisas para trás. Talvez deixar até a companhia de pessoas, objetos, sonhos, cargos. Quem toma uma decisão diz sim para aquilo que de fato é bom, belo e verdadeiro. Mas também a decisão implica dizer não para uma série de outras coisas que não são boas, nem belas, nem verdadeiras. Jesus se decidiu em cumprir a vontade do Pai até a morte, até a cruz, para que o ser humano pudesse ressuscitar. Diz sim à beleza da ressurreição. Nosso Senhor diz sim à beleza da ressurreição, apesar do ser humano escolher o que é mal, o que é feio, o que é mentiroso. Jesus passou no deserto para dar novo sentido ao deserto humano. Mas a decisão de Jesus
Mas a decisão de Jesus transformou a vida, a história, a decisão de todos os seus discípulos, oferecendo vida e vida eterna a todos. O jejum, a oração e a esmola são os meios para vencer a tentação do ter, do poder e do prazer. Nenhum esportista vence um campeonato sem treino e até sem quedas. O discípulo de Jesus precisa treinar, precisa começar de novo, e ainda mais no tempo da Quaresma. A pergunta que a palavra de Deus já foi dita no início da homilia, mas eu repito: tomei a decisão de seguir Jesus até a cruz e ressurreição? Homilia do primeiro domingo da Quaresma, do ano C da liturgia da Graça do Senhor de 2025.